a questão. Bom dia mais uma vez. Hoje nós vamos falar a respeito de democracia e conflito. Quando ocorre a elaboração da moderna concepção de ordem, não há ordem hierárquica, aquela ordem que cria uma harmonia forçada, mas aquela ordem que resulta do conflito. Aí nós teremos um exercício da liberdade. E como é que a liberdade é conquistada? A liberdade é o resultado de forças que lutam entre si. Então, essas forças contrárias se chocam, lutam, ideologicamente falando, mas é uma luta dentro de um processo contínuo de equilíbrio. Em outras palavras, que hajam ideias contrárias, que hajam grupos contrários, mas que o exercício dos direitos desses grupos seja assegurado, mas dentro do que nós chamamos aqui um processo contínuo de equilíbrio. E esse processo contínuo de equilíbrio nos é dado pelo quê? Pela lei. A partir do momento em que um desses grupos começam a agir já fora da lei, aí ele já não merece mais o respeito do poder constituído. Muito bem. A democracia ela é exercida no conflito. Não existe democracia sem conflito. Quando vive-se uma sociedade da quietude, uma sociedade da obediência, mas que não se tem direito ao contraditório, apenas um único discurso, e esse é o que tem que ser aceitado obrigatoriamente por todos, não se pode falar de democracia em Estado dessa forma. Vamos falar um pouco da soberania do Estado moderno. Aqui nós nos localizamos em dois momentos específicos da história. Por exemplo, o primeiro momento, século XVI, que é quando as monarquias nacionais se fortalecem. E a base dessas monarquias é o chamado direito divino dos reis, alguns lugares onde especificamente isso se deu, Inglaterra, França e Espanha. Depois, no século XVII, nós teremos uma oposição a esse direito divino, porque os reis começavam a agir de maneira absolutista, ou seja, o rei faz tudo, está acima da lei. O que o rei quer, ele faz e ninguém pode contradizer, nem a Constituição. Aí nós teremos alguns teóricos que trabalharão dentro dessa questão de não mais aceitar o direito absoluto dos reis. É uma luta terrível entre os que querem que os reis tenham esse direito e aqueles que acham que o rei não deve ter esse direito. Vamos começar aqui. Direito natural e soberania. O que é o direito natural? O direito natural é aquela teoria que afirma que existe o direito natural, que seria direito que as pessoas teriam pelo simples fato de nascerem como pessoas, como gente, como indivíduos inteligentes. Então, ao nascer assim, a pessoa automaticamente, por natureza, já é portadora de alguns direitos. Se você pega, por exemplo, um animal, os seres humanos matam animais para comer. Então, assim, o animal, dentro da compreensão humana, ele não tem um direito natural. Só por ter nascido animal, ele já pode viver e a vida dele tem que ser protegida. Os seres humanos têm. Aqui eu não entro nunca no mérito de dizer o que é certo e o que é errado. Estou dizendo como é que os seres humanos se organizam. Exatamente os animais não têm essa proteção por não terem
direitos naturais reconhecidos. Apesar de que há movimentos cada vez maiores tentando dar aos animais um certo reconhecimento como seres portadores também de uma certa dignidade e que merece uma certa proteção. Mas é claro que ainda é muito longe do que tem o ser humano. Vamos ver aí um dos primeiros teóricos a tratar dessas questões. Hugo Grosso, ele será o principal teórico do justnaturalismo. O que é isso, professor? É a mesma coisa. Justnaturalismo e direito natural são a mesma coisa. Aqui ele dá um conceito, inclusive, justnaturalismo, direito universalmente válido para todos os povos, independentemente da religião. E o Hugo Grosso será um dos grandes teóricos desse direito. As pessoas, por serem pessoas, indivíduos inteligentes, eles devem ter direitos válidos, independentemente da religião que eles tenham, do povo do qual eles procedam, eles têm direitos universais. Um outro conceito importante na modernidade é o conceito de soberania. O Jean Bodin vai dizer o seguinte: o Estado soberano é aquele que tem a posse de um território. Nesse território, há o comando dos seus habitantes e esse comando se faz pela centralização do poder. Em outras palavras, se tem um território e tem um governo, aí a gente fala de soberania. A força torna-se um poder legítimo e também de direito, onde se pode falar da existência de Estado. As teorias contratualistas. O nome já indica um caminho, né? Contratualista é um contrato. Contrato para quê? Vamos já destrinchar isso aí. Qual é a base das teorias contratualistas? A base é a hipótese da existência do estado de natureza. Esse conceito é importante. Muitas vezes vocês irão ouvir falar sobre o estado de natureza. O que é isso? O texto de vocês explica muito tranquilamente. Num estado de natureza, o indivíduo viveria como dono exclusivo de si e dos seus poderes. O que é que acontece nesse estado de natureza? Cada um é dono de si e ninguém tem poder sobre ninguém. O que é que os contratualistas irão defender? Aqui nós teremos um trabalho em cima dos motivos que levaram as pessoas a aceitarem o poder do Estado. Não esqueçam. Estado de natureza. O indivíduo vive por conta própria. Ninguém manda nele, ele produz, ele come o fruto, ele usufrui daquilo que ele produz. Mas, de repente, essas pessoas resolvem aceitar que outros mandem nele, que outros exerçam poder sobre ele. E aí vem a pergunta, por que de repente ele abre mão dessa liberdade e aceita ser administrado, ter a sua vida administrada? Aí é que entrarão vários teóricos, Hobbes, Locke, Rousseau. É esse o momento em que eles entrarão na história para fornecerem respostas para essa pergunta. E cada um vai responder de um jeito, segundo a sua própria crença, segundo a sua própria teoria, a sua própria filosofia. Vamos começar pelo Hobbes. O Hobbes, primeiro falar que o livro principal dele que trata dessa questão é o De Chive e o Leviatã. Como é que ele vai explicar essa coisa do estado de natureza e do contrato social? Não nos esqueçamos que falar de estado de natureza é falar desse primeiro momento em que o ser humano não é mandado por ninguém, é dono de
sua própria vida. E falar de contrato social é falar num dado momento em que, de repente, ele topa ser mandado por outros. Como é que Hobbes vai explicar isso aí? Ele vai dizer o seguinte: no estado de natureza, nós temos o ser humano tendo direito a tudo. Nada é de ninguém, tudo é de todos. Só que aí nós temos uma situação em que os indivíduos são deixados a si próprios. E o resultado é uma anarquia, uma ausência completa de regra. Se houvesse bens para todos, não haveria problema. Mas o problema é quando, por exemplo, uma pessoa quer uma coisa que outra pessoa também quer. Todos estão deixados a si próprios, às suas próprias vontades. Aí a minha vontade é, eu quero comer a manga que eu vi ali. A vontade do outro é, eu quero comer a mesma manga que ele viu ali, que eu também vi. E agora? O resultado dessas vivências, desse tipo de situação, é que haverá uma insegurança, uma angústia e um medo. Quer dizer, eu posso fazer tudo, mas ao mesmo tempo posso não poder. Depende de se outro também vai querer a mesma coisa que eu quero. E esse outro querendo, aí teremos vários problemas. Ele é mais forte? Eu tenho condição de enfrentá-lo? Pois bem, então, é por causa disso, é por causa da insegurança, é por causa da angústia, é por causa do medo que o ser humano reconhece a necessidade de abrir mão da própria liberdade e entregar essa liberdade para outro administrar. Quando o outro administra, agora eu faço o que o outro diz que eu posso fazer, e não mais o que eu quero. E isso vale para todos. De repente, tem alguém, no caso é o Estado, esse alguém é o Estado, na figura dos governantes e de suas instituições. Então, agora tem alguém, tem uma instituição que diz o que eu posso e o que eu não posso. O que acontece quando eu faço o que eu posso? Beleza, sou reconhecido como um bom cidadão. O que acontece quando eu faço o que não posso? Aí eu sofro sanções que esse mesmo Estado põe para aqueles que transgridem o que ele definiu como sendo o certo e o errado. Então, nessa teoria do Hobbes, a primeira coisa importante que a gente tem a concluir é o ser humano não é social por natureza. Quer dizer, essa coisa do ser humano se relacionando não é por natureza. Por natureza, cada um tem suas próprias vontades e quer satisfazê-las. Essa é a ideia de Hobbes. Então, por que o ser humano se torna sociável? Um ser que convive, que se relaciona, que aprende a respeitar, etc, etc. Aí ele vai dizer, é um artifício, uma invenção. Foi a necessidade, o medo de que, de repente, as coisas descambassem para uma situação insustentável, fez com que o homem se tornasse sociável. Agora eles se relacionam, eles conversam, eles criam maneiras de serem melhor vistos pelos outros, e por aí vai. Isso tudo decorre do medo, e não do fato, repito, do homem ser sociável já por natureza. Aristóteles disse exatamente o contrário, o homem é sociável por natureza. Por natureza, o ser humano já veio propenso a se relacionar com os outros. Hobbes vai dizer, não é por natureza, é por necessidade. E não me perguntem quem é que está certo, porque eu não sei. É com cada um. Faça os seus próprios juízos. Ainda dentro da teoria hobbesiana, falando do poder do soberano, nós deveremos dizer com ele que esse poder deve ser absoluto, total e ilimitado. Ou seja, quem é o soberano? É aquele cara para quem eu entreguei a minha liberdade. Agora eu não faço mais o que eu quero, mas aquilo que é definido pelo soberano. Alguém foi escolhido para ser o juiz das ações das pessoas, e a palavra juiz aqui vocês estão vendo que é metafórica. É o cara que agora tem o poder, nós abrimos mão. É como se fosse um jogo de futebol. Eu joguei muito pelada quando eu era garoto, e tinha muita aquela coisa.
Quem vai ser o juiz? A gente escolhia o menino. Quando escolhia, significava o quê? Agora quem manda é ele. Se ele disser foi falta, mesmo que não tenha sido, nós demos o poder para ele. Segundo Hobbes, foi isso que aconteceu. Nós entregamos o poder a um, e esse um agora é o soberano. E esse soberano deve agir de maneira absoluta, total e ilimitada. A gente não pode questionar nada. Nós demos para ele o poder. Ele agora é dono desse poder. Então, sendo dono desse poder, ele pode julgar sobre o bem e o mal. O que ele disser que é bem, nem que nós discordemos, mas temos que aceitar. Ele pode julgar sobre o justo e o injusto, do mesmo modo. E ele nunca abusa do poder. A gente nunca pode alegar isso. Ah, está abusando do poder, não sei. Não, você deu, ele agora tem o poder todo. Cuidado, meu povo, isso é Hobbes. Tá? Porque se de repente você começa a pensar que isso é o correto, aí você vai pensar que quando um cara chega a um governo, vira um presidente, ou um governo, ou um governo de Estado, ou um prefeito, ele tem esse poder. A verdade é que hoje nós não aceitamos que as coisas sejam assim. Eu estou explicando historicamente como é que as coisas foram se dando. E no começo dessa história, na teoria de Hobbes, é assim. Finalmente, falemos aqui um pouquinho rapidamente para fechar a aula de hoje sobre o mal-entendido. Hobbes é identificado como defensor do absolutismo real. Absolutismo, o rei pode tudo. Foi o que a gente acabou de falar. Só que aqui o nosso texto vai dizer que, no fundo, ele não é a favor disso. O que acontece realmente aqui? Ele vai dizer assim, o Estado pode ser monárquico quando ele é constituído por apenas um governante. Ele pode ser formado também por algumas pessoas ou por muitas pessoas. E a questão da existência desse poder absoluto, ele se prende à explicação da origem do Estado, e não à efetivação de ações do Estado hoje. Ok? Então, ficamos hoje por aqui. Na próxima aula, nós continuamos. Até mais!